Hoje nós vamos ver sobre os tipos de solo. É claro que vocês conhecem os tipos de solo, mas provavelmente não saibam dar nome a eles. Vocês conhecem o solo da escola, dos jardins, da praia. A diversidade é grande e as características dos solos também são bem diferentes. A textura, um é mais fofinho, outro é mais duro, um é mais seco, outro é mais molhadinho. A cor é diferente, um é amarelado, o outro é preto, o outro é mais avermelhado. Tá? Existem solos extremamente duros e aí torna difícil a penetração das raízes das plantas. Os solos que se encharcam mais facilmente também favorecem o desenvolvimento de doenças nas plantas. O solo mais adequado para o desenvolvimento de uma planta é o solo umífero. Nós vamos ver a seguir. O solo umífero, ele é rico em matéria orgânica, olha. Ele é bem rico em matéria orgânica e assim as plantinhas conseguem se desenvolver melhor, porque ele fornece grande parte dos sais minerais necessários para as plantas. É o ideal para o cultivo. O solo umífero ele também é conhecido como terra preta. O solo arenoso, que é aquele solo da praia, quando a gente vai para a praia, ele é rico em carbonato de cálcio. E o solo argiloso é um mineral formado por grãos de rochas. O solo argiloso, ele retém maior quantidade da água. E o solo arenoso, a água passa com maior quantidade, tá? O argiloso retém a água. O arenoso, a água passa mais facilmente. Na página 236, vocês vão ver uma tabela. E nessa tabela, você vai conhecer o tipo do solo, a cor que ele apresenta, a textura e do que ele é formado, que é a composição dele. Então, nós temos solos macios, ásperos, secos, molhados. Tem solos pretos, solo marrom claro, amarelado, solos acinzentados e até solos avermelhados. Então, aqui, olha, o solo arenoso, qual é a cor dele? Amarelado. A textura, se você colocá-lo na mão, você vai sentir ele áspero. Do que é feito um solo arenoso? Qual é a composição dele? Ele é formado por grãos de tamanho maior, que deixam espaço para a passagem rápida da água. Então, quanto mais poros entre as partículas, mais fácil da água passar. Um solo argiloso, ele retém maior quantidade de água. A água não passa com facilidade. Esse tipo de solo tem a cor avermelhada. Se você colocar um pouquinho dele na mão, vai ter a sensação de dureza quando ele está seco. Mas se ele estiver molhado, você vai sentir que ele é pegajoso, como se fosse uma massinha, tá? Dá para você até moldá-lo. Existem pessoas que compram esse tipo de solo para fazer artesanato. Do que ele é formado? Ele é formado de grãos de tamanho menor, com pouco espaço entre eles, e ele armazena maior quantidade de água, ela não passa com facilidade. E temos aqui o solo umífero. Ele tem a cor mais escura, ele também é conhecido como terra preta. Se você colocá-lo na mão, vai ter a sensação de maciez. Quando ele é molhado, também pode ser moldado com as mãos. Do que é formado esse tipo de solo? Por grãos de tamanho médio, onde se nota a presença de matéria orgânica, que é o ideal para o cultivo. Ele fornece grande parte dos sais minerais que a planta precisa. Texturas do solo. Um solo arenoso, como a professora falou anteriormente, ele dá a sensação de aspereza. O solo argiloso, quando ele está seco demais, é aquela sensação de dureza. Então, dificilmente vai se desenvolver uma planta nele. Quando ele está molhado, ele pode ser moldado. E o solo umífero, que é uma sensação de maciez.
Quando molhado, também pode ser moldado. E como eu disse, o solo umífero é o melhor solo para o cultivo das plantas. Por que as plantas se desenvolvem melhor num solo umífero? Porque ele é rico, tá? Ele apresenta cerca de 70% de humus, seres em decomposição, organismos vivos, água e ar. O ideal para a planta se desenvolver. Ele é permeável e ele fornece grande parte dos sais minerais necessários às plantas, como a professora disse anteriormente. Nós vamos ver aí uma experiência para testar a permeabilidade do solo, ou seja, a propriedade de permitir que a água passe por ele. Então, numa experiência assim, aqui nós colocamos o solo arenoso, o solo argiloso e o solo umífero. Em seguida vai ser jogada água nos 3 solos. E aí, qual dos 3 solos você acha que a água vai passar com mais rapidez aqui no funil? Será que é o solo argiloso, arenoso, umífero? Para descobrir o resultado, você vai acessar o link sugerido pela professora na sua orientação de estudo hoje, tá? Então, você acessa lá, veja qual é o link que foi sugerido e assista a essa experiência. Qualquer dúvida, procurem pela professora. Beijão em todos e até a próxima aula.